Paz do Senhor, mulheres que oram. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus e o estudo de sua palavra. 13 dias do nosso estudo. Eles escolheram Deus. Capítulo para a tua leitura pessoal hoje está em Gênesis 33. Dentro deste capítulo temos 43 versículos. Então tire aí um tempinho para que você possa meditar no que está escrito aí. Também leremos Deuteronômio, capítulo 30, do verso 15 ao 20, que diz assim: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis 35 serve como conclusão da história de Jacó. Embora ele seja mencionado muitas vezes no restante do livro, o foco da narrativa muda para os seus filhos. O autor de Gênesis termina as histórias de Abraão e Isaque de forma semelhante, não com suas mortes, mas com uma transição para seus filhos, como protagonistas e herdeiros da promessa. A vida de Jacó foi cheia de sucessos e fracassos, de bênçãos, disciplinas, conflitos, resoluções e graça. Jacó não foi um homem perfeito, nem marido, pai, amigo, irmão ou filho. Perfeição passou longe. Mas, apesar de todos os seus fracassos e falhas, ele ainda foi escolhido por Deus. Pela graça, Deus escolheu abençoar Jacó em vez de Esaú. Pela graça, Deus prometeu estar com Jacó, assim como esteve com seu pai e avô. Pela graça, Deus deu a Jacó 12 filhos e uma filha. Pela graça, Deus aumentou as riquezas de Jacó. Pela graça, Deus trouxe Jacó de volta para a terra da promessa. Pela graça, Deus reconciliou Jacó com seu irmão. E pela graça, Deus continuou a abençoar e a permanecer com os descendentes de Jacó. Ao refletirmos sobre a vida de Jacó, encontramos um tema central: escolher as coisas de Deus, uma em vez das coisas do mundo. Deus continuamente deu a Jacó oportunidades de escolher as coisas divinas e rejeitar os desejos da carne e os caminhos do mundo. Algumas vezes, Jacó escolheu as coisas de Deus. Outras, ele preferiu usar seus próprios métodos para se libertar. Como Jacó, nós somos continuamente confrontadas com essas escolhas. É uma decisão diária. Hoje, nós podemos deixar de lado os ídolos, falsos deuses, desejos da carne e autoconfiança e, em vez disso tudo, escolher seguir a Deus, encontrando nele bênção, proteção, promessas cumpridas. Muitos anos depois, quando a família de Jacó tinha se tornado uma nação, ela teve que enfrentar esta mesma decisão. Ao entrar na terra de Canaã para conquistá-la, cumprindo a promessa que Deus havia feito gerações antes, os israelitas se depararam com essa escolha: vida e prosperidade ao obedecer o Senhor, ou morte e destruição ao fazer as coisas do seu próprio jeito. Todos os dias temos a oportunidade de escolher as coisas de Deus em vez das coisas do mundo. E não importa quantas vezes nós tenhamos escolhido a desobediência, ainda podemos nos voltar para o Deus da promessa e escolher vida nele. Talvez você que não é cristão, que está ouvindo este áudio, vídeo, está dizendo que não há liberdade,
não é? Não há liberdade, ou eu escolho Deus ou eu não tenho para onde ir, porque se eu escolher outra coisa eu vou me lascar. Verdade, não há liberdade. Você é livre quanto a escolher, mas não tem como ser livre quanto não colher. Porque ao escolher plantar, você vai comer do que plantou. Se escolher não plantar, não terá como comer, viver, porque não há plantação. Compreende? A liberdade está em escolher plantar ou não. Escolher plantar vida ou escolher plantar morte. Quando eu escolho Deus, Ele me guiará por caminhos de vida, porque Ele sabe o que é melhor. Quando eu escolho não ficar com Deus, escolho ser guiado por mim, preciso lembrar que o meu corpo, a minha alma, o meu espírito sem Deus é contaminado pelo pecado. Portanto, já tem um Senhor que vai me dominar, que é o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, estou colhendo isso. Estou escolhendo isso. Ser guiado por meus desejos, que é governado por um Senhor chamado pecado. E quem é o pai do pecado? Satanás. Portanto, serei guiado por ele. Mediante isso, o que eu colherei? Morte. Agora, se eu submeter a minha carne que guerreia contra o espírito, porque a carne quer o prazer instantâneo, consequentemente, agradar a vontade da carne é ceder aos pecados. Quando eu nego isso e sigo a vontade de Deus, que por um momento pode parecer dolorida, difícil, porque eu preciso renunciar, qual será a colheita? Vida. Vida familiar, vida conjugal, vida financeira, vida espiritual, saúde e principalmente o que encerra tudo isso, vida eterna. Jesus disse que nos daria vida e vida com abundância. Ainda que por um minutinho eu precisa me privar de alguns desejos, eu sempre terei colheita de paz, vida, prosperidade, saúde e vida eterna. De verdade, é preferível ficar com Deus. Mas para isso eu preciso sujeitar a minha carne. Te convido hoje a entregar tua vida a Jesus. Entregue ela. Renuncie essa vida que parece ser liberdade, mas não é. Tem um dono, o pecado. Tem um Senhor, Satanás. E o salário do pecado não tem outro, a não ser a morte. É engano pensar que está livre. Na verdade, você só está alimentando o seu Senhor, o diabo. Escapa dele e venha viver uma vida com Deus. Deus acima de tudo é o que estamos escolhendo. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo!